Olá, boa noite. Veja a partir de agora no Brasil TV. As celebrações da Sexta-feira Santa pelo Brasil. A Secretaria de Saúde do Rio anuncia o fim da epidemia de dengue na cidade. O preço dos remédios deve subir 4,5% a partir de domingo em todo o país. E ainda, voluntários fazem um mutirão para ajudar os moradores da cidade mais atingida pelas chuvas no Espírito Santo. Sexta-feira, 29 de março, agora no Brasil TV. Sexta-feira da Paixão, dia de demonstração de fé de milhões de brasileiros. Em Goiás, os fiéis acompanham a encenação da Via Sacra na rodovia dos Romeiros, uma tradição de mais de 30 anos. O John William acompanhou hoje cedo. Olá, amigos do Brasil TV. Essa encenação é uma grande caminhada da fé que reconta os últimos momentos da vida, da crucificação e da morte de Cristo. A Via Sacra é encenada nas estações que ficam às margens da rodovia dos Romeiros, rodovia que liga Goiânia à Trindade, onde está a Basílica do Divino Pai Eterno. No caminho, os atores param nessas estações, onde estão painéis com imagens sacras feitas com mosaico de cerâmica e concreto em alto relevo. A encenação acontece aos pés dessas ilustrações, à margem da rodovia. O espetáculo relembra os momentos marcantes da vida de Jesus, como a entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia e a perseguição de soldados romanos. O ponto mais emocionante da encenação é quando Jesus é preso e crucificado no Calvário. É um momento de muita reflexão para os cristãos. Os fiéis vão acompanhando os atores durante a encenação. Esse espetáculo acontece há 32 anos e conta com cerca de 600 pessoas, entre atores, técnicos e equipe de apoio que fica nas estações. São todos voluntários que se unem para realizar esse grande teatro a céu aberto. Os ensaios começaram em janeiro e esse é um momento de muita reflexão e muita emoção para todo o público que acompanha. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Até o fim da Semana Santa, 100 mil fiéis devem passar pelo Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Por lá, hoje, as celebrações começaram ainda de madrugada com uma peregrinação no Morro do Cruzeiro, uma tradição de mais de 70 anos. Olá, tudo certo com você? Uma boa sexta-feira. Eu estou aqui no Santuário Nacional, milhares de fiéis se reúnem aqui para celebrar esta Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, momento em que os católicos recordam a paixão e morte de Jesus. Mais cedo, às 5 horas da manhã, uma multidão rezou a oração da Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Há 76 anos acontece essa Via Sacra nesse local. São 14 estações representadas por um painel de cimento, lembrando os momentos da condenação de Jesus até a sua morte e também o seu sepultamento. Depois das 9 horas da manhã, aqui mesmo no Santuário Nacional, dentro da Basílica, aconteceu uma outra Via Sacra, mas foi uma Via Sacra encenada, que lembrou também esses últimos acontecimentos de Jesus antes da ressurreição, mas também um clamor pela paz em Gaza e em todo o mundo, com algumas cenas encenadas, com atores voluntários que puderam demonstrar um pouco da situação que está acontecendo em Gaza e em outros lugares do mundo também. José Imar, do Santuário Nacional. Eu volto no estúdio. No Ceará, a Via Sacra acontece no Cariri, no caminho da estátua do Padre Cícero. A peregrinação começou por volta das 4 horas da manhã. É que muitos católicos têm o costume de acordar de madrugada para subir a antiga Rua do Horto a pé, um percurso de mais ou menos 2,5 km, cheio de ladeiras e também de desafios. Durante a caminhada, eles também fazem pausas estratégicas nas estações da Via Sacra. Cantam benditos, meditam e relembram a paixão de Cristo. Segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, mais de 100 mil pessoas passaram por aqui durante essa sexta-feira. No final do trajeto, tem também o prêmio, viu? O pessoal vem aqui aos pés da estátua do Padim para continuar as orações e realizar também as 3 voltinhas no entorno do cajado para fazer um pedido. Um momento tradicional e que todos os anos se repete aqui no sul do Ceará. Lorena Tavares para o Brasil TV. Em Minas Gerais, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade recebe peregrinos e devotos com uma extensa programação que começou cedinho, às 7 da manhã. A Larissa Bernardes acompanhou.
O som inconfundível para quem mora nas cidades históricas mineiras anuncia que a Via Sacra da Penitência começou. É com o dia ainda amanhecendo que os fiéis saem às ruas de Sabará, na Grande Belo Horizonte, tocando matracas. Os instrumentos substituem os sinos das igrejas na Semana Santa e representam o sofrimento da crucificação de Cristo. Momento de fé e tradição no cortejo religioso que acontece há mais de 170 anos em Minas Gerais. Eu herdei do meu pai passou para mim e eu estou tocando o que ele fazia antigamente. Acordar as pessoas aqui próximo da igreja para acompanhar esse trajeto da procissão até o alto do Morro da Cruz. Os católicos acompanham a imagem de Nossa Senhora das Dores até a Capela do Senhor do Bom Jesus. Durante o percurso, os fiéis entoam cânticos e rezas. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Dona Lair se emocionou ao relembrar os passos de Jesus até o Calvário. Lindo, maravilhoso, uma experiência ótima. Aqui em Caeté, também na região metropolitana de Belo Horizonte, a Via Sacra percorre quase 6 quilômetros de subida na Serra da Piedade, rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas. No trajeto são 15 estações, onde os fiéis vão fazendo orações e relembrando o trajeto de Cristo até a crucificação. No santuário, erguido no alto da montanha, a 1.746 metros, os devotos aproveitam para agradecer. Meu pai teve dengue esse ano, teve Covid, então a gente acredita em Deus e está cumprindo uma promessa também. A caminhada de 3 horas e meia reúne 1.000 pessoas e a programação continua ao longo do dia, com orações do terço e ações litúrgicas. É o ápice de nossa aproximação com o nosso Senhor, porque nós não vivemos somente na dor e nós não vivemos somente na glória. Nós vivemos no tempo presente, aonde com dores e alegrias. Para o Pablo, o dia é de contemplação. A Sexta-feira da Paixão é realmente um dia para poder fazer uma grande reflexão sobre a vida. E esse Jesus, né, que nesse dia ele é morto, mas na verdade essa ascensão, né, essa sensação de estar perto de Jesus e ver a vida de uma forma diferente. A Secretaria de Saúde do Rio anunciou o fim da epidemia de dengue na cidade e vai começar a desativar os polos de atendimento montados para dar atendimento de pacientes com dengue. Uma semana depois do diagnóstico de dengue, a Ana Paula retornou a esta unidade de saúde na zona sul do Rio. Encontrou salas vazias e o atendimento foi sem concorrência. Estou achando um atendimento rápido, fui diagnosticada, né? E comecei a fazer o tratamento com soro, repouso e agora hoje, sexta-feira, estou me sentindo já um pouco melhor, mas ainda assim mantendo os cuidados, mantendo a atenção. O número de casos de dengue caiu pela 4ª semana seguida na capital carioca, onde até agora 7 pessoas morreram por causa da doença. Essa queda expressiva na última semana fez a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciar hoje o fim da epidemia da doença na cidade. Agora, a Prefeitura do Rio vai mudar a função dos 11 polos de atendimento para pacientes com dengue, como esse aqui. Esses espaços passarão a ser pontos de vacinação contra a gripe, que, segundo especialistas, deve ser a doença dominante nas próximas semanas. A gente tem um número muito baixo de pacientes sendo atendidos nos polos. Esse atendimento vai poder ser feito nas clínicas de família, nas UPAs. Lembrando que ainda é necessário manter a vigilância. É necessário manter a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti como principal prioridade. E os pais de crianças de 10 a 14 anos precisam trazer os seus filhos para se vacinar. O número de casos de dengue vem caindo também na maior parte do país. O ápice foi entre 25 de fevereiro e 2 de março, com mais de 328 mil casos. Na semana passada, o número despencou para 149 mil. É quase metade do que tinha sido registrado na semana anterior. Ainda assim, tem muito mais pessoas com dengue do que no mesmo período do ano passado. Já o Distrito Federal e os estados do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina continuam com incidência alta da doença. Amapá e Roraima registraram o menor número de casos. A Maria achou que estivesse com dengue.
Muita dor no corpo, arrepios, né? E mal-estar, muito mal-estar. Estou toda dolorida. Mas o exame deu negativo. Ela foi para casa mais tranquila, com a orientação da médica. Só descansar, repouso, vou para casa. Até agora eu vou descansar. Olha, apesar do anúncio da Prefeitura do Rio, o governo do estado manteve o alerta de epidemia. É fundamental lembrar que mesmo com a desaceleração da epidemia de dengue, o Brasil nunca tinha visto tantos casos assim. A situação é ainda muito grave e requer a atenção de todos nós. É importante levar as crianças e adolescentes para tomar a vacina nas cidades em que as doses estão disponíveis. O público-alvo vai dos 11 aos 14 anos, mas essa faixa etária varia um pouco de caso a caso, então é preciso ver como está aí na sua cidade. Os remédios podem ficar mais caros nas farmácias de todo o país a partir de domingo. A Raquel Norato tem as informações. Esse reajuste, ele acontece todo ano, sempre nesse período, né, no mês de março. Aí como é que funciona? A Câmara Técnica que regulamenta esse mercado faz um cálculo que leva em conta a inflação no período, né, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e também outros índices, como produtividade da indústria farmacêutica, custos de produção, enfim, aí estabelece um teto para esse aumento. O teto esse ano é de 4,5% de reajuste. Ele é um pouquinho abaixo do ano passado, por exemplo, que foi de 5,6%, e do que de 2022, que foi de 10,89%, que até então foi o maior patamar desde 2016. Só que como é que funciona esse reajuste? As farmácias, elas podem, a partir da medida publicada numa edição extra no Diário Oficial ontem à tarde, elas podem reajustar os valores já a partir do dia 31 de março, no domingo, de uma vez só, ou então parcelar, diluir esse aumento ao longo do ano para os consumidores. Eu estive ali na Rua das Farmácias, na Asa Sul, circulei ali por várias farmácias e vi que muitas delas já estão na vitrine com cartazes informando que os preços serão reajustados a partir de 31 de março e oferecendo algumas condições especiais para os consumidores que comprarem antes disso, como, por exemplo, desconto em alguns medicamentos de 50% a 70%. Então, é bom pesquisar, porque, claro, que qualquer reajuste sempre pesa. Uma mulher morreu em Santos, no litoral de São Paulo, atingida por um tiro na cabeça durante uma ação da Polícia Militar. Edneia Fernandes da Silva tinha 31 anos, era mãe de 6 filhos e ela estava em uma praça conversando com uma amiga quando, segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve um confronto entre policiais militares e suspeitos. Ela foi atingida na cabeça, foi levada para uma unidade de saúde, chegou a ser transferida para um hospital da região, mas morreu na noite de ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares faziam patrulhamento no bairro do Bom Retiro, em Santos, quando viram 2 homens suspeitos em uma moto em alta velocidade. De acordo com o relato dos policiais, eles pediram para os suspeitos pararem, mas os suspeitos fugiram e teriam atirado contra as equipes. Os policiais militares revidaram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todas as circunstâncias deste caso estão sendo investigadas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar e os exames periciais já foram solicitados e serão analisados. A família de Edneia contesta essa versão. Eles informaram que não houve confronto. Segundo testemunhas, policiais da Rocan faziam patrulhamento pelo bairro, mas eles teriam escutado apenas um disparo. O caso segue sendo investigado. Lembrando que a Baixada Santista é alvo da Operação Verão, que foi intensificada no mês de fevereiro, depois da morte do policial militar, o soldado da rota, Samuel Wesley Cosmo. De fevereiro para cá, 55 pessoas já morreram na Baixada Santista, segundo a Secretaria de Segurança Pública, em decorrência de intervenções policiais. E você vai ver a seguir, a Defesa Civil libera as ruas interditadas no entorno do prédio em construção que pegou fogo ontem à noite na zona norte do Recife. Já, já.
Brasil TV de volta. Depois das tempestades que deixaram 20 mortos e cerca de 20 mil desalojados e desabrigados no sul do Espírito Santo, a cidade mais atingida, Mimoso do Sul, agora é palco de bonitas cenas de solidariedade, como um grande mutirão de limpeza organizado por voluntários pelas redes sociais. Destruição. Ainda é a palavra que melhor resume o cenário de Mimoso do Sul. A Páscoa, para os mais de 25 mil habitantes, será um momento de provação, depois da maior enchente que a cidade sofreu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A Lara é voluntária, veio de Muqui, cidade vizinha, para ajudar. Ela reuniu mais de 200 pessoas pelas redes sociais para um grande mutirão de reconstrução. É gente do Espírito Santo todo, de gente que eu não sei, que não conheço, mas que está ali se solidarizando com a situação e se doando para ajudar essa situação de Mimoso. A todo momento chegam voluntários para ajudar na limpeza da cidade. O ponto de encontro é na Igreja Matriz. Daqui, eles são orientados aos locais que precisam de ajuda. E são voluntários que vêm de várias partes do estado. As prefeituras colaboram com o maquinário. Mimoso do Sul também recebeu o apoio das Forças Armadas. 83 fuzileiros navais reforçam a missão de socorro. Quando a gente chega, a gente acha que não vai ter como, não vai ter solução. Mas eu sou uma mulher de muita fé e eu creio que tudo vai passar. O trabalho não para, até porque há muitos desafios pela frente. Do alto se vê a cidade ainda tomada pela lama e pela sujeira. Muitas pessoas vieram sem nada além da roupa do corpo, mas trouxeram como combustível a solidariedade. A gente vem mesmo cansada, mesmo exausta emocionalmente, né? Porque todo mundo, nós temos nossos problemas também, mas nessas horas a gente esquece de tudo e vem para ajudar. 20 pessoas morreram nessa tragédia. 2 ainda estão desaparecidas. O governo do Espírito Santo estima que a reconstrução das 13 cidades atingidas pelas tempestades vai custar 773 milhões de reais. Enquanto a verba não chega, cada um dá a sua parcela de contribuição. Nosso município lá afetou pouco, né? Mas a gente ficou com o coração muito partido, né? Vendo as pessoas aqui que Mimoso, as casas enchendo d'água. E para nós eu acho que é um trabalho muito bom, né? Eu fico até emocionado por causa desses voluntários que vieram ajudar, porque a gente perdeu tudo, como vocês podem ver, a gente perdeu a casa, 7 casas aqui, né? E os voluntários, eles estão ajudando a gente de forma excepcional, trazendo alimentos, marmitas prontas, porque tem gente que perdeu tudo, né? Foram liberadas hoje algumas ruas no entorno do prédio em construção que pegou fogo ontem à noite no Recife. O fogo foi controlado ainda na madrugada, mas os bombeiros passaram a manhã no local para apagar alguns focos de incêndio. Olá, hoje pela manhã a Defesa Civil do Recife, junto com o Corpo de Bombeiros e engenheiros da construtora responsável pela obra, fizeram uma vistoria. Essa equipe técnica diz que o prédio não corre risco de desabar. Um cronograma de ações foi estabelecido para eliminar riscos de queda de materiais, cronograma que deve ser seguido pela construtora. É seguindo esse cronograma que ruas no entorno podem ser liberadas para o trânsito e famílias de 52 imóveis no entorno do prédio que pegou fogo poderão voltar às suas casas desocupadas durante o incidente. A previsão é que tudo volte à normalidade até às 8 horas da noite desta sexta-feira. A distribuição de energia que tinha sido cortada aqui na região foi totalmente restabelecida. Um incêndio aconteceu na noite de ontem, por volta das 8 horas, num prédio de 28 andares em construção, no bairro da Torre, na zona oeste do Recife. 50 bombeiros trabalharam na extinção das chamas. Não houve vítimas. Voltamos ao estúdio. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A construtora disse que está em contato com as autoridades. A gente volta a falar agora das celebrações da Sexta-feira Santa. No Tocantins, uma comunidade está se preparando para uma festa quase centenária que reúne folclore e ancestralidade no dia de hoje. É no meio do mato que a festa dos caretas começa a ser preparada.
Primeiro, uma equipe sai em busca de folhas de buriti e de bananeira. O material colhido na zona rural de Lizarda dará forma a parte das fantasias. Depois é que o pessoal se reúne para fazer as peças. Tradição que já vem de muitos anos. Das vestimentas dos caretas, a cara e as tacas para enxugar o couro dos caboclos. Aos poucos, as vestes vão ganhando forma. Famílias inteiras se reúnem para esse momento, porque essa é uma festa da tradição. Essa também é uma homenagem ancestral. Era minha avó, minha mãe, minha tia é quem me ensinou nós a fazer essas coisas. Os caretas são figuras folclóricas que se manifestam sempre na Sexta-feira da Paixão. Até porque essa também é uma festa que mistura cultura regional e religião. Na quarta-feira de cinza a gente começa a rezar e vamos rezando a quaresma todinha. Aí hoje nós reza a boca da noite, aí nós termina, aí vamos para a festa dos caretas, fazer a festa, cantar roda, chamar os caretas, atenção. Aí depois, quando terminar a festa dos caretas, nós voltamos a rezar, arrematar nosso terço. A festa acontece com um grupo de pessoas fantasiadas com palha e máscaras caracterizadas. Elas têm a missão de proteger uma quinta de cana dos moradores da cidade. Quem se atreve a tentar roubar a cana corre o risco de levar uma chicotada dos caretas. E essa, para quem participa da festa, é justamente a graça da brincadeira toda. Não é à toa que o pessoal se esforça tanto na hora de fazer o chicote, que eles chamam de taca, pinhola ou peia. A confecção das peças é quase um evento à parte. A festa mesmo é só à noite, mas esse momento de preparação acaba sendo também uma forma de garantir mais união entre a família e os amigos. É um momentinho de confraternização que garante que essa tradição continue ainda por muitos anos. Até porque são momentos como esse que ajudam a ensinar para as crianças sobre a importância de respeitar e manter os costumes e os ensinamentos dos mais velhos. Aqui, eles fazem questão que seja assim. Quem aprendeu com os avós e pais, agora ensina aos filhos, irmãos e sobrinhos. É importante que logo recente no futuro pode ser eles que vão continuar com a tradução, que nós vamos vencer no prazo, o percurso nosso, nós temos que ensinar o máximo que for possível. Ao longo dos anos, eles têm lutado bravamente para garantir a sobrevivência dos caretas. Quando eu for viva, que eu estiver permanecendo com saúde, andando, conversando, eu vou continuar fazendo ela. E nessa época de Páscoa, você está aí pensando em presentear alguém com um ovo de chocolate? Os artesanais são uma opção. Este ano, uma pesquisa do Sebrae São Paulo mostra que eles estão na mira dos consumidores para a alegria de quem produz. A confeiteira Natália tem 25 anos e há 7 produz ovos de Páscoa artesanais. Ela recebeu 40 encomendas e já entregou boa parte. Os ovos têm meio quilo e são recheados com brigadeiro de leite em pó, creme de avelã e brownie. Essa coelha é caprichosa e produz até as colherzinhas que acompanham os ovos. Mas neste ano, ela enfrentou 2 problemas. O primeiro foi os preços mais altos dos insumos. Subiu uns 5, 6% do preço que estava do ano passado. E como é que você fez para não perder muito lucro? Olha, o que dá para antecipar, eu tive que antecipar. Então, por exemplo, a embalagem eu já garanti antes. Granulado também, porque o granulado que eu uso, ele é de chocolate mesmo. Então, para otimizar, eu só antecipei o que deu. O outro problema foi o calorão, que só deu trégua há alguns dias. Isso obrigou a Natália a se dedicar só aos recheios e comprar já prontas as cascas dos ovos. Quanto ele te prejudicou? Eu acho que uns 50%, porque a produção de chocolate depende muito do tempo, né? E a temperatura, isso eleva, faz com que minha mão fique quente. Para manusear os ovos não é legal, então eu tive que atrasar um pouco a produção esse ano. Mesmo assim, você produziu mais do que no ano passado? Mais do que no ano passado. Eu vou conseguir faturar 4 a 5 mil reais tranquilamente na Páscoa. Uma pesquisa do Sebrae São Paulo mostra que este ano a Páscoa promete ser melhor do que a do ano passado para os microempreendedores. Cerca de 124 mil pequenos negócios tendem a ser beneficiados no estado todo.
As pessoas que compram dos pequenos, elas buscam muitas vezes qualidade, o produto ele tem uma personalização, o cuidado com a embalagem, o capricho, fora que os pequenos também acabam atendendo todos os paladares, todos os gostos, aquele que tem restrição calórica, aquele que é vegano, ou aquele que de qualquer forma queira ter ali um pouquinho mais de caloria, comendo realmente aquele chocolate mais saboroso, mais doce. Ainda de acordo com o Sebrae, o consumidor deve desembolsar uma média de R$ 248 em compras, o que representa um aumento de 22% nos gastos em relação a 2023. Em função dos indicadores econômicos, de empregabilidade, isso faz com que as pessoas tenham um pouco mais de reservas e isso reflete exatamente nesse momento de compra, não é? É uma forma de acolhimento, é uma forma de você estar junto com as pessoas que você gosta e também pela questão econômica que faz com que as pessoas tenham ali condições de gastar um pouquinho mais do que aquilo que elas sempre faziam. No comércio em geral, a dica é pesquisar qual o melhor preço do ovo de Páscoa. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que os ovos de uma mesma marca podem custar até o dobro em lojas diferentes. Tem que pesquisar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você e até a próxima.